Boa tarde, Marilene. Eu entro aqui apenas para dar uma pequena saudação e um agradecimento à tua participação, tá bem? Um ótimo minicurso, nós temos 174 pessoas assistindo já e agora entrego para a Daniela. Um abraço. Obrigada. Uma boa tarde a todos. É com imenso prazer dando essa mesa no primeiro Seminário Regional sobre Educação, Tecnologia e Inovação em Saúde. Nesse momento, nós apresentamos a professora Marilene Guidini, pesquisadora. Ela é doutora em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado em Ciências Contábeis pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e graduação em Ciências Econômicas pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. É professora na Faculdade Monteiro Lobato, pesquisadora atuando principalmente nos seguintes temas: mercado e competitividade, controladoria, gestão de projetos e avaliação. Tem experiência na área de economia, controladoria, inovação e gestão de projetos. É sócia-gerente da GBR Consultoria, atuando com consultorias e treinamentos na área de projetos. Hoje a doutora Marilene Guidini irá falar, então, irá apresentar a compreensão de editais de pesquisa e os requisitos de aprovação de projetos, tendo como foco o projeto Centelhas. Seja bem-vinda, doutora Marilene. Olá, boa tarde, tudo bem, Daniela? Boa tarde a todos os que estão aí nos prestigiando, né? E fico realmente honrada aqui pela segunda vez estar participando aí dos seminários de vocês e podendo trazer um pouquinho da experiência da gente ali aqui na Fundação, né? Hoje eu estou presencialmente aqui no prédio da FAPERGS, né? A gente está trabalhando em home office, e em nome da Fundação também agradeço o convite aí para vocês, tá? Eu queria ver contigo se eu posso já compartilhar o material, né? Porque a gente tem um horário curto, né? Sim, pode sim. Qualquer pergunta que vocês tiverem, os participantes da sala podem colocar no chat, que depois a doutora Marilene vai responder a vocês. Ok, tá aparecendo para vocês? Sim, tudo certinho. Tá, deixa eu só diminuir aqui a caixinha aqui que fica para gente. Bom, então, né, compete a mim aí, então, tá passando para vocês esse mini curso aí sobre a compreensão de editais de pesquisa e os requisitos Marilene, de aprovação de projetos. Oi? Vê se tu consegue colocar só na apresentação, porque tá aparecendo os slides ao lado. Eu já estou na apresentação. Deixa eu ver aqui. Porque às vezes dá problema, né? Agora sim. Deixa eu tentar fazer aqui. Ele está no... Ok para vocês? Ele deve estar aparecendo algumas coisas do Word junto, né? Do Word não, do PowerPoint, né? Ele está aparecendo, ele não está realmente em apresentação, mas dá para ver os slides. Mas dá para ver bem. Está bem visível. Então, tá bom. Então, agradecer, né, pelo convite de poder estar aqui e trazer para vocês aqui, eu trouxe como agenda, tá? Vou falar brevemente aí um pouquinho sobre a FAPERGS, bem brevemente, né, porque pode ser que tenha algumas pessoas que não conheçam a instituição. Depois vou falar sobre os principais pontos que devem ser observados aí num edital, tá? E aí eu trago aqui como exemplo o programa Centelha, a sua segunda edição, tá? Por que eu trouxe o programa Centelha? Porque eu sou coordenadora dele aqui no estado do Rio Grande do Sul, estamos com o edital ainda em prazo de submissão de propostas, né? Então pode ser que haja interesse dos que estão aí assistindo, né? E, por fim, aí eu trago, então, quais são as características de se ter, então, um projeto de sucesso, tá? Então, essa foi a agenda aí que eu preparei. Tá passando, Daniela, só para... Sim, tá bem tranquilo. Tá.
Então, a FAPERGS, né, a Fundação de Amparo na Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, foi criada por uma lei lá em 1964. Ela é uma fundação que é vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do nosso estado, tá? Ela tem aí como aporte financeiro do estado, né, para poder utilizar e fomentar a pesquisa no estado do Rio Grande do Sul, teoricamente, né, deveria ter 1,5% da receita líquida de impostos, tá? É uma transferência que se dá mensalmente do Tesouro para a fundação, né, poder então estar fomentando a pesquisa aí para as instituições do estado do Rio Grande do Sul. Temos como visão, então, estar induzindo e fomentando a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, tanto nas instituições de pesquisa como no setor produtivo, a fim de que a gente consiga, então, ter essa articulação aí, né, juntando esses diferentes atores aí na área de ciência, tecnologia e inovação. Temos como visão, então, ser o principal agente do Estado, tá? Nessa articulação aí de fomento, de desenvolvimento na ciência, na tecnologia e na inovação. É aí que a gente está buscando atingir esse objetivo aí, tá? A FAPERGS, então, ela possui 3 grandes linhas de atuação, que é, então, onde ela vai estar lançando editais conforme essas 3 linhas, tá? Formação de recursos humanos, onde a gente, então, lança editais de bolsas, né, Bolsa BIC, Bolsa BIT, quando a gente tem convênio com o governo federal, também a gente lança bolsa de mestrado, doutorado, programas de intercâmbio científico e tecnológico, né, para participação em eventos ou para a organização de eventos, né, tanto em nível regional, nacional ou até mesmo internacional, tá? E os programas de fomento à pesquisa, aí, que é o grande foco aí que entra, então, tanto a pesquisa para as instituições, né, de pesquisa, quanto para o setor produtivo aí, de empresas e tudo mais. Esse processo todo de fomento, né, o que a FAPERGS tem que, antes de ela lançar esse edital, para vocês entenderem assim o pouquinho antes, né, ela tem que fazer todo um planejamento, né, primeiro aí vendo, né, no que ela vai investir, né, em quem, por que eu vou investir num programa X ou num programa Y, quanto de recurso eu tenho disponível para isso, né, eu vou fomentar recursos humanos, pesquisa, inovação, a difusão da ciência, da tecnologia e da inovação, em um único edital eu posso mesclar tudo isso, ou eu posso fixar em um desses quesitos aqui, tá? Em quem, né, vou estar lançando o edital especificamente para o pesquisador, para grupos de pesquisa, para a própria instituição de ensino, que ela lá vai estar articulando com os seus pesquisadores, né, para os ICTs, ou diretamente para empresas, incubadoras, parques tecnológicos, ou redes, né, a gente até tem um edital agora que está aberto, que é para essa questão de redes mesmo, né. Esse edital, então, ele vai, obviamente que todos os projetos, todas as propostas submetidas vão passar pelo crivo de uma avaliação, né, e essa avaliação vai ter avaliadores em nível técnico, em nível acadêmico, vai ser mesclado. Então, são tudo informações que a gente tem que planejar, né, antes de estar lançando o edital, para que todas essas informações contenham nesse documento, tá? A forma de contratação, de acompanhamento, como que vai se dar isso, né? A gente vai ter parceiros que vão estar nos ajudando, né, principalmente nessa etapa de acompanhamento, técnicos para estar também, né, acompanhando parte financeira, parte técnica do projeto, como que vai se dar todo esse controle do projeto aquele, então, que foi contratado, tá? E, por fim, então, aí está divulgando os resultados, né, os impactos, porque, na verdade, os investimentos com recursos públicos, eles são da sociedade, né? Então, a gente tem o dever, então, de estar demonstrando aí para a sociedade aquele edital que a gente lançou, que tinha um X objetivo, quais foram os resultados e os impactos que eles trouxeram aí, então, para o nosso estado, para a comunidade, em nível de emprego, de social, ambiental, e tudo mais, tá? Então, esse que é o processo que a gente desenvolve aí
e avalia tudo, né, faz todo um planejamento para lançar o edital e aí seguir ali todo o caminho até a divulgação final. O que é um edital, né? Então, assim, eu creio que todos vocês saibam o que é, né? Mas, enfim, a gente sempre traz os conceitos aqui, né? Ele é um ato administrativo que ele tem justamente essa finalidade de estar levando a público, né, uma licitação. Então, estamos lançando um edital que tem a seguinte finalidade, então, a gente está abrindo para que as pessoas possam ter conhecimento disso, e neste instrumento, obviamente, né, vai ter que estar estabelecido todas as regras, né? Então, assim, normalmente a gente vê aí editais de aquisição de um determinado bem, para execução de uma obra, para uma prestação de serviços, né, que lançam um edital para fazer esse chamamento, né? E quando a gente estabelece essas regras de participação, tá? A gente vai estar colocando ali, então, neste edital, quais são os direitos, quais são as obrigações, né, que esses interessados em participar desse edital, eles vão ter, né? Eu tenho o direito de receber uma quantia de fomento para desenvolver um projeto que eu estou submetendo, e em contrapartida eu tenho X, Y, Z obrigações, tenho que ter determinados critérios, né, de participação, ser residente, domiciliado no Rio Grande do Sul, ter nível de doutorado, então aí vai estar tudo definido nesse documento, tá? É ele, então, que vai regular todos os atos e termos, e, inclusive, também já demonstrando ali, né, quais são as cláusulas, se possível, lá no contrato, né, na hora da contratação, para aquelas propostas ou projetos que forem, então, aprovados, né, que passarem pelo crivo e tiverem aprovação e contratação. Nos editais de pesquisa, né, a gente tem um pouquinho de diferença em relação a esses outros que eu comentei com vocês, né, um para desenvolver uma obra pública, para uma prestação de serviço, alguma coisa. Este edital de pesquisa, ele é focado nos projetos, né, vocês sempre têm que apresentar um projeto, né, um talvez mais detalhado, outro nem tanto. Vocês vão ver que o exemplo que eu trouxe para vocês aqui do programa Centelha, ele tem diferentes fases, então ele é um pouquinho diferente daquele convencional que o pessoal está acostumado a concorrer, né? Mas todos, independente da forma como for, eles obrigatoriamente, isso já é uma dica, tá? Eles têm que ter informações claras, tá? E um bom projeto da submissão. Porque é por meio, eu vou falar bastante disso para vocês depois ali, né? Porque é por meio dessas informações que quem for avaliar o projeto de vocês, eles vão estar conseguindo entender, né, melhor. Porque a gente sabe, assim, quando tu fala, tu explica, tu tem uma melhor compreensão do que quando, muitas vezes, tu coloca no papel, né, escrito. Tem que pensar assim, vai ser avaliado por diferentes pessoas, cada um está avaliando, um entende uma coisa, outro entende. Então, quanto mais claro, mais objetivo tiver esse projeto, melhor para vocês, tá? Só que tem a questão, né? Cada edital, ele tem características próprias. Então, né, hoje eu estou trazendo para vocês o edital Centelha, ele tem um objetivo. O edital do pesquisador gaúcho, ele tem outro objetivo. O edital lá do PPSUS, por exemplo, ele tem um outro objetivo, né? Então, essas características têm que ser bem observadas de acordo com o objetivo de cada um dos editais que vocês, né, tiverem aí interesse de concorrer. Então, aqui o programa Centelha, né, ele é uma parceria, então, da FAPERGS, tá, aqui no estado do Rio Grande do Sul, da FAPERGS, do Badesul, da Regimp e do SEBRAE, são os parceiros estaduais aqui com execução, então, da FAPERGS, tá? E ele é um programa que vem, né, a origem dele é uma origem nacional, do MCTI, que tem lá como seu agente também, que operacionaliza e descentraliza no restante aí do país, a FINEP, tá? Temos, então, também CNPq, a Fundação CERT, que são os parceiros mais próximos ali junto com a FINEP em toda essa operacionalização aí para fazer com que o programa possa, então, sair, né, e acontecer.
Então, quais são os principais pontos que vocês têm que observar neste edital, que é o que eu estou dando de exemplo, né? Mas, assim, edital, ele, normalmente, de pesquisa, ele é meio padrão, né? Então, os pontos vocês vão poder observar nos outros também. Então, primeiro ponto, qual é a finalidade do edital, né? Para que eu preciso observar isso, né? Preciso observar isso porque será que eu me enquadro? Será que eu tenho projeto, pesquisa que possa se enquadrar neste objetivo aqui, nesta finalidade deste edital? Então, o Programa Centelha, ele é uma iniciativa que está visando aí incentivar, aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, na verdade, em nível nacional, cada estado, então, está lançando o seu Programa Centelha, né, o empreendedorismo inovador. De que forma? Buscando, então, pessoas que tenham ideias, né, ideias inovadoras, e que essas ideias, elas venham se transformar em empreendimentos de sucesso. Ou seja, eu tenho uma ideia e eu quero que essa ideia se transforme, vá para o mercado, seja comercializada e essa pessoa que submeteu essa ideia possa, então, aí ter uma empresa aberta, funcionando, gerando renda, emprego, atendendo a necessidade da população e tudo mais, tá? Então, essa é a finalidade deste programa Centelha, tá? E nos demais editais que vocês forem concorrer, mesma coisa, vou olhar, eu tenho, no caso aqui, eu tenho uma ideia que vai solucionar uma dor, né, vai atender uma dor aí que eu já pesquisei e tudo mais, então, beleza, eu já estou com 10% aí garantido de que eu poderia estar concorrendo nesse edital. Quais são os objetivos do programa, né? Os principais pontos é gerar novas empresas, tá? Esse é um dos objetivos do programa, porque a gente tem, né, após as 3 fases essas que eu comentei com vocês, a intenção é que sejam criadas, naqueles projetos que forem aprovados e contratados, que eles criem novas empresas, tá? Ou, se tiver empresa que já seja existente, ela tem alguns critérios ali que tem que ser observados, tá? E essa geração de novas empresas aí, prioritariamente a partir do conhecimento que é gerado nas ICTIs, né? Então, aí em todo o sistema, né, de ciência, tecnologia, inovação, aí que engloba, então, as universidades, as startups, os parques tecnológicos, as incubadoras e tudo mais, né? Então, gerar essas empresas prioritariamente partindo aí desse conhecimento gerado nessas instituições. Gerar inovações, né, obviamente que venham aí, então, atender as necessidades que a nossa sociedade, ou empresas, ou governo, vai depender da ideia que vai estar sendo submetida, né, mas que venha atender a sociedade como um todo, né. Buscar também, por meio desse programa, formar essa cultura, né, e fortalecer o ecossistema de empreendedorismo inovador. Né, o programa Centelha, ele nasceu, primeiro foi feito um estudo, né, e se percebeu, então, que não só no estado do Rio Grande do Sul, mas em nível nacional, né, essa cultura ainda do empreendedorismo inovador ainda está muito aquém, né, o ecossistema como um todo precisa ser fortalecido, então o programa veio também com este objetivo aí de buscar, então, fortalecer e formar essa cultura. E, por fim, aqui, então, apoiar ideias, né, que estejam em estágios iniciais, né, de repente eu só tenho lá a ideia ainda no pensamento, estou colocando no papel, né, ou não, eu já tenho uma ideação, já tenho um protótipo já pronto, então, seriam nestes estágios aí que o edital estaria apoiando os projetos, tá, estágio inicial, de ideação ou de prototipação, para que realmente consiga atingir o objetivo aí de estar gerando essas novas empresas aí, né, e com isso, então, fortalecendo e formando essa cultura do empreendedorismo inovador. Como esse edital aqui, ele tem, então, diferentes estágios, então, são os pontos importantes que devem ser observados, né. Bom, quais estágios que o Centelha apoia? Esses que eu comentei com vocês ali, né. Então, aqui é só mostrar para vocês a figura aqui mesmo, né, que parte ali, então, da geração do conhecimento, né, dentro das universidades, laboratórios, etc., que é onde
normalmente surgem as ideias, né? Os acadêmicos estão lá, os professores e tudo mais estão ali, né? Na fronteira do conhecimento e tem esses links, né? Estão vendo algo que estão gerando ali de conhecimento, pode nascer daí uma ideia, essa ideia se transformar em um modelo de negócio, né? E sair, né? Ir para um protótipo, uma ideia inicial, conceitual ainda, mas, né? Que vai ter 12 meses depois para estar sendo desenvolvida, para que lá no final, então, tenha um produto e que esse produto possa, então, aí no decorrer aí dos anos, né, buscar, inclusive, outros investidores, outros programas que possam dar seguimento, né, ele, na verdade, é o pontapé inicial aí para a pesquisa, né, e que possa entrar no mercado aí para atender clientes, para que tenha produção em escala e tudo mais, tá? Outro ponto importante que eu tenho que estar observando, as áreas e as soluções que são apoiáveis, né? No Centelha, ele tem áreas temáticas, como ele é um programa que ele traz essa questão aí da inovação, né? E ele busca, então, que tenha esse casamento aí, né? De uma tecnologia associada aí a uma solução em um determinado setor, né? Então, as áreas temáticas de automação, Big Data, biotecnologia e genética, blockchain, design e por aí afora, né? Não vou ler todas aqui, mas, enfim, essas áreas temáticas possam estar incorporadas numa solução que vocês estejam buscando, né? Eu vou aplicar, né? Eu marquei aqui, obviamente, né? Saúde, a área de vocês aí, né? Farmoquímicos, farmacêuticos, pode ser que tenha alguma outra que vocês possam entrar aqui também, né? Mas, enfim, só destaquei ali na época que a gente está conversando com o pessoal da saúde aí. Então, eu quero desenvolver uma ideia para solucionar uma questão aí do SUS, por exemplo, e eu vou usar como tecnologia aí o Big Data, né? Inteligência artificial. Então, né? Eu consigo também dentro da ideia que eu tenho, entrar dentro dessas áreas, de uma dessas áreas e de desses setores aqui, então, também eu tenho que observar isso, tá? Aqui também só trazer para vocês, né, já que eu estou apresentando o programa, então, deixar claro como que ele funciona, né? A gente está, então, nessa fase aqui, né, das inscrições das ideias na fase 1, tá? Teve toda uma divulgação, captação, inscrições, a gente já tem ali no site, ele vai até dia 22 de novembro, as inscrições. E essa primeira seleção aí, a meta que a gente tem, né? Então, é de ter aí, então, 1000 propostas inscritas, né? 1000 ideias inscritas, partindo, então, para a fase 2, que aí sim, aquelas propostas, né, as 200 melhores ideias que forem selecionadas, vão ter que escrever, então, aí eles vai realmente afunilando, como está aqui, né, um projeto de empreendimento, então vai colocar lá, né, o seu projeto de pesquisa, mas também como que eu vou viabilizar isso para tornar isso uma empresa que vai ter funcionamento após o término do programa, né. E passando por essa fase 2, tem a terceira etapa, então, ali, que seria o projeto de fomento. Então, esse projeto de fomento aí, ele seria, então, as metas e o orçamento, né? O que eu vou fazer com esse dinheiro que eu estou captando, e colocar o cronograma todo de execução, casado com o orçamento, e as 100 melhores propostas aí destas 200 da fase 2, né? Que forem selecionadas, a gente tem aí a intenção de contratar de 50, dependendo aí, né, do valor, um pouquinho mais de 50 novas empresas aí para estar, então, desenvolvendo, né, o seu modelo de negócio, ter um acompanhamento, tem vários benefícios que vocês vão ver agora que o programa traz aí para o pessoal que se inscreve, tá? Aqui é um ponto muito importante. Quem pode participar? Bom, eu via toda a questão ali, qual é o objetivo, quais são os setores, quais são as áreas, o que realmente eu preciso estar entregando e tudo mais. Mas e agora? Será que eu tenho e eu me enquadro nos quesitos, né, nos requisitos para poder participar desse edital?
E, obviamente, que aqui eu só trouxe, assim, o que é o principal, tá? Porque ele tem vários critérios lá, né? Ser residente, domiciliado no estado do Rio Grande do Sul, não ter sido contratado no Centelha 1, por exemplo. Mas, assim, o principal foco, porque as demais coisas é meio padrão para todos os editais, tá? O que difere realmente é uma coisinha em outra. Pessoas físicas, tá? Maiores de 18 anos. Ah, mas eu não tenho graduação, eu não sou doutor. Não tem problema, tá? Tu precisa ter uma ideia. E dentro desse pessoa física maior de 18 anos, eu posso ser uma pessoa física maior de 18 anos sem empresa constituída ou com uma empresa já constituída. Então, se eu não tiver uma empresa constituída, eu vou inscrever a ideia, vou passar pelas avaliações, passei pela fase 2, vou escrever o projeto lá, né, o meu projeto de empreendimento, passei pela fase 2, vou para o meu projeto de fomento, fui aprovado, a ideia foi maravilhosa, então, aí sim, eu vou ter um prazo para estar constituindo uma empresa, seja uma microempresa, uma empresa de pequeno porte ou uma MEI, tá? Se eu já tenho uma empresa constituída, que há muitos casos, tá, gente? Às vezes a gente acha que não, mas tem muitas pessoas que têm ideias com empresas já constituídas, tá? Aí, qual seria o requisito se eu tivesse, então, uma empresa constituída? Ter um faturamento anual bruto de até, né, 4 milhões e 800, com até 12 meses de existência, anteriores à data da publicação do edital, que foi no dia 13 de setembro de 2021. Então, eu posso ter até o dia 12 de setembro de 2020 a minha empresa aberta, tá? Se eu tiver anterior a essa data, eu já não posso participar. Então, é esses quesitos, assim, que a gente vai dizendo, né? Observar quais são as exigências que o edital está trazendo, porque às vezes tu tem uma ideia maravilhosa, fez tudo e não te ateve a isso. Ah, eu tenho uma empresa, eu isso, eu aquilo. Aí chegou lá na fase 3, na hora de contratar, mas a minha empresa tem 15 meses. E aí tu é desclassificado, né? Então, sim, são coisas que a gente tem que se ater antes, né? Uma questão aqui, né, no edital Centelha, é que essa pessoa física que vai estar fazendo toda a submissão dessa ideia, ela deve ser a representante legal da empresa, né, que ela vai constituir, ou se ela já tiver uma empresa constituída, ela também deve fazer parte ali, né, como representante legal da empresa, tá? Porque é a pessoa que submeteu, que vai estar assinando o contrato e tudo mais, né? Então, as questões legais aí, né? E os recursos ofertados? Bom, esses recursos, eles são recursos de subvenção econômica, tá? O recurso de subvenção econômica, que na verdade ele começa com a pessoa física, mas no momento da execução ele é desenvolvido por uma empresa, e como se diz, é um recurso não reembolsável. Eu não tenho que devolver ele, só vai devolver ele se tu recebeu o recurso e fez todo um orçamento e gastou tudo diferente do que estava ali, né? Ou fez, né? Não utilizou a verba no projeto, salvo, né? Não, é um recurso não reembolsável, tá? O total do edital é no valor de 3.334.000, tá? Cada proposta, ela tem até 66.680 que ela pode estar solicitando para desenvolver essa ideia, e tem mais 26 mil reais, então, aí, de bolsas, tá? Que podem ser utilizadas no projeto. Então, aí vai perto aí dos 93 mil, por aí, 93 e um pouquinho, 92, tá? E aí tu tem que te perguntar também, né? É possível desenvolver, né, essa minha ideia, esse meu projeto com este valor? Eu consigo? Com esses 66, mais esses 26 de bolsa aí, que eu posso, de repente, chamar uns 3 bolsistas, eu consigo desenvolver? Então, é outra pergunta que tem que ser feita, né? É necessário contrapartida? Eu, como, né, no caso aqui, como empresa, eu preciso apresentar algum aporte financeiro? Se sim, eu também tenho que pensar. Eu tenho, não tenho, se eu não tenho, tenho que me programar, tá? Então, trazendo aqui o programa Centelha, tá? Quais são os benefícios oferecidos? Além deste recurso via subvenção econômica, né, de até 66.680, tem capacitações e suporte para te estar alavancando o teu negócio.
Então, desde o momento que tu faz o teu cadastro no sistema para submeter a tua ideia, tu vai ter disponível várias capacitações sobre N assuntos, tá? Principalmente aí sobre essa parte aí de mercado, de negócio, de o que é realmente transformar uma oportunidade ou uma ideia numa oportunidade, como eu monto meu modelo de negócios e por aí afora, tá? Serviços de parceiros, tá? Tem parceria tanto em nível aqui dentro do estado, como em nível nacional, tá? Tem o Centelha 1, inclusive, a gente tem, e o pessoal ali fez várias parcerias com a Amazon, e outros tantos ali que tem, né? Aqui no estado a gente tem parceria ali com a Regimp, que tem aí os parques e incubadoras, né? Acesso às incubadoras e também a potenciais investidores, porque daqui a pouco tu tá recebendo uma verba para dar né, alavancar, daqui a pouco a tua ideia é tão boa, o teu negócio é tão viável, vai ter um retorno tão bom que tu vai estar aí, né, tendo potenciais investidores. E, obviamente, a ampliação aí do network e da divulgação do nome da empresa, porque vocês, aqueles projetos que são aprovados, tem um site em nível nacional também, que fica lá o que é o teu projeto, fica a logomarca da empresa, tem vídeos, tem, né, todo um aparato ali de divulgação sobre a tua ideia, né. Essas bolsas, tá, que está ofertando são bolsas de fomento tecnológicos que são ofertadas pelo CNPq, tá, aí é 26 mil por projeto, e, obviamente, né, como a gente está falando aqui de empresas, há necessidade, né, de que haja um aporte de 5% da contrapartida financeira a ser utilizada no projeto. E aí a gente fala de 5% em relação aos 66.680, tá? Então vai dar uns 3.300 e alguma coisa, tá? Então, eles têm que apresentar uma contrapartida financeira depositada na conta de 5%. Então, são pontos que também tem que observar, né? É legal, vou ter bolsa, vou poder estar trazendo bolsistas, vou ter capacitações, vou ter suporte de consultorias, que a gente dá suporte no tempo todo de acompanhamento da execução do projeto. Essas empresas, elas têm ali consultoria, a gente tem a parceria com a Regimp, com o Badesul e com o Sebrae, justamente para que ocorra esse suporte aí, tá? Orçamento é outro ponto importantíssimo, porque muitas vezes, muitos projetos na fundação, eles são, se eles não são, como se diz assim, glosados já, né, às vezes, a pontuação acaba sendo baixa em função de não ter observado quais são os itens financiáveis. Porque às vezes coloca, mas meu projeto precisa de tal coisa, mas não é um item que está sendo financiado por este edital, por exemplo, né? Depois a gente tem a listinha dos não financiáveis aqui, né? E observar também na classificação, né? Muitas vezes o pessoal acaba, uma coisa que é material de consumo, classifica lá em serviço de terceiros. Então, né? Ou vai pagar no caso aqui, ó, tem hospedagem e alimentação, né? Essa hospedagem e alimentação, passagem aérea e passagem terrestre, elas são exclusivamente para o coordenador do projeto, né? E para os membros da equipe dele. Tá? Então, não posso fazer, com o recurso da subvenção econômica, pagar uma passagem aérea para um palestrante que vai vir, por exemplo, na empresa ali, vai fazer não. Aí isso poderia entrar lá na contrapartida da empresa. Tá? Então, assim, se ater a essas questões do orçamento, porque isso é importante. De repente, aqui ó, tem bolsa de fomento tecnológico, até 26 mil. Então, tem 3 modalidades. Bolsa de desenvolvimento tecnológico industrial, bolsa de especialista visitante, ó, daí aqui eu posso enquadrar um palestrante que vai vir de outro local, né? Ou bolsa de fixação e capacitação de recursos humanos. Mas aí eu vou lá e entro nas modalidades e escolho uma outra bolsa que não tem nada a ver com essa. Obviamente que vai ser cortado, tu não vai ganhar, e a tua pontuação na avaliação vai baixar, né? Porque, querendo ou não, o orçamento, ele também é um item avaliado, né? Então, chamando atenção aí para vocês, né? Nesse quesito aí também, né? De procurar classificar bem, tem dúvida, lê, né? Lê, contata. O programa Centelha, ele abre essa margem aí de
como é um programa, assim, justamente para o pessoal que está querendo iniciar nessa seara aí de pesquisa, de inovação, são pessoas que, né, o requisito ali é ser maior de 18 anos, né, uma pessoa física maior de 18 anos. Pode ter pessoas que não têm graduação, como tem pessoas que têm doutorado, enfim, tem pessoas que não, né, não têm o contato e a vivência com editais, com esse linguajar técnico e tal, então o pessoal pergunta bastante, tá? E os itens não financiáveis, né? Por exemplo, salário ou outro tipo de remuneração, ou pagamento para estagiário, não é financiado. Serviços de apoio administrativo em geral, aí tem muitas vezes que eles colocam lá, serviços de contabilidade. Serviço de contabilidade, o pagamento do contador mensalmente por parte da empresa, não tem a ver, a relação nenhuma com o projeto. Eu preciso de um contador porque ele vai fazer aqui vai desenvolver um estudo aqui voltado para o projeto, é uma coisa, agora não, é os serviços lá que ele cobra mensalmente da empresa. Isso não é financiado. E tem pessoas que colocam, né? Então, a gente sempre tem que estar conectada com isso. São dicas aqui que eu estou dando para vocês, tá? Que a gente vê, assim, e muito nos projetos, tá? Gastos com recepção, com refeições, lanches, coffee break, essas coisas, assim, também não são financiadas. E aí, o que tem que ser observado, né? Tem editais que talvez esses itens possam ser financiados, e tem editais que não. Então, é muito do objetivo daquele edital, né? O que ele tá, qual é o propósito dele. Então, ali também tem coisa, isso não pode em tal edital, mas pode em outro, porque o propósito é outro, né? A finalidade é outra. Então, tem que observar essas diferenças, né? Aí, onde vocês submetem a ideia também, né? Isso é importante, tá? E aqui, obviamente, esse aqui é um programa, vocês estão acostumados na FAPERGS com o SIG FAPERGS, né? Então, vocês já iriam saber que qualquer edital só da FAPERGS lá vai ser no SIG FAPERGS, muitos já estão acostumados, né? Mas esse aqui é um edital diferenciado, ele é em um outro site, tá? Vai entrar lá no www.programacentelha.com.br e vai estar clicando ou no estado, vai abrir lá o mapa do Brasil, lá tem todos os estados da federação, aqueles que já lançaram o edital estão com a marquinha liberada, e alguns que ainda vão ser lançados. Ou entra direto por esse link aqui, rs2, programacentelha.com.br, ele já abre na página de inscrições, tá? Obviamente, né? Vai abrir lá, vai se cadastrar, vai estar pedindo para ler atentamente as regras do edital e assistir as capacitações. Tem muita capacitação dentro desse programa. A gente sempre diz para o pessoal assim, olha, vale a pena, mesmo que a tua ideia não seja lá no final contratada, todo esse processo de capacitação que este programa oferece para as pessoas, vale muito a pena. É um aprendizado, assim, olha... Tem muita coisa interessante, dicas e tudo mais. Depois até, se der tempo, a gente abre ali, né? Aqui não vai correr, tá, gente? Para vocês terem ideia, só trouxe assim a fase 1, tá? Só justificar qual é a tua ideia inovadora. Tu vai responder a 4 perguntas, a descrição do problema, né? Qual é o problema ou a ideia que tu quer solucionar, né? Ou a oportunidade que tu tá vendo que existe no mercado, né? Qual é a solução que tu está propondo, né? E nessa solução aí, lembrando, né, do estágio de desenvolvimento, estou numa solução que está no estágio inicial, no estágio ainda de ideação, ou já está na prototipação, né? E quais são as funcionalidades e viabilidades dessa solução? Qual é o diferencial dessa solução? E aí entra naquele quesito, qual é a tecnologia que está envolvida? Eu vou usar inteligência artificial, eu vou usar blockchain, eu vou usar big data, e aí por aí afora, né? Essas soluções existem similares e diferencial desta que tu está propondo, o que tem, né? Similar ao que eu estou propondo e de diferencial ao que eu estou propondo. E, por fim, né, qual é a atratividade disso como negócio? Então, tu tem que responder, são caixinhas lá de texto que tu vai colocar e cadastrar a tua equipe empreendedora, né? Qual é a formação, qual é a experiência de quem está submetendo e da equipe, né? E quais são as competências de cada um para, então, estar executando essa solução. Tudo isso aqui são pontos a ser avaliados, tá, pessoal? Então, assim, aí está essa frasezinha aqui, né? Atender a todos os itens de acordo com o solicitado,
fazendo relação com os critérios de avaliação, que eu vou mostrar para vocês. Porque o critério de avaliação é que está sendo pontuado. Se eu não tiver uma proposta clara, objetiva, dizendo exatamente, olha, a tecnologia que eu vou desenvolver é esta, a solução proposta, a metodologia para desenvolver é tá, mas é sigilosa, é isso, aquilo, mas tu dá uma nuance, né, para pelo menos a pessoa entender, vender a tua ideia, né, tu não vai de repente entregar o segredo, mas tu vai, né. A equipe, uma equipe não é formada de uma pessoa, né, equipe, na fase 1, ela não multiplica, ela só soma nota, tá, mas nas outras fases ela começa a multiplicar. Então, assim, o que a gente sempre recomenda? Equipe multidisciplinar. Eu não posso juntar todos os meus coleguinhas lá da administração, da engenharia, ou do direito, e querer submeter a ideia. Eu preciso ter pessoas de todas as áreas do conhecimento. O máximo que eu posso ter são 5 pessoas, então dessas 5 pessoas eu vou ter lá alguém que vai cuidar da gestão da empresa, porque eu vou ter que abrir uma empresa, né, que vai cuidar de contas a pagar, contas a receber. Eu vou ver uma pessoa que entende da tecnologia, né, do negócio em si ali, né, para desenvolver essa solução, 1, 2. Então, fazer essa questão, um engenheiro, um cara da área de TI, multidisciplinar, tá? Os critérios de análise e julgamento. Então, neste programa, a gente tem uma avaliação dupla, tá? Em todas as fases, tá? Um especialista da área acadêmica e um da área de mercado. Se porventura houver uma discrepância de notas, aí tem as regras lá no edital, né? Aí é chamado um terceiro avaliador, que é chamado de árbitro, então ele vai zerar ali, vai avaliar e vai dar, então, a nota, né? Pode ter um que deu 10 e outro deu 0, então vai ter uma discrepância aí, né? Quem está certo, quem está errado. As pessoas estão avaliando de forma remota, individualmente, então, né? Esses avaliadores, existe uma rede, tá, de especialistas que são cadastrados no Banco Nacional de Avaliadores, dentro do programa Centelha existe esse Banco Nacional, tem avaliadores do país inteiro, tá, que podem estar elegíveis para avaliar as propostas, e eles também terão capacitações para ter o alinhamento aí dos critérios de avaliação, tá? Então, assim, critério de avaliação é o primeiro ponto também que vocês têm que olhar, depois de vocês terem visto. Eu me enquadro no objetivo, eu me enquadro nos critérios de elegibilidade, né? Eu tenho lá recursos para, se caso tiver contrapartida, tenho equipe, tudo mais. Bom, agora, o que eles vão estar olhando dentro dessa proposta que eu vou estar encaminhando? Então, aqui, no Centelha, fase 1, os critérios, pode ver, multiplica mercado, né? O problema ou a oportunidade de mercado, multiplica pelo potencial inovador, né? Que é o produto que eu estou pretendendo, mais até produto ou processo, né, ou serviço, mais a tecnologia que está por trás disso, né, e soma a equipe empreendedora. Então, na fase 1, o que eu tenho que olhar? Bom, eu vou ter que estar muito claro, muito objetivo esses pontos aqui, porque vai ter uma pessoa que vai estar olhando, né, vai estar lendo meu projeto, e se eu não vender bem a ideia, se eu não deixar claro, se eu não for objetivo, a minha pontuação, obviamente, não vai ser das melhores, né. Então, essa é uma dica que a gente dá, sempre. Na fase 2, no projeto de empreendimento, pode ver, aumentou equipe, produto, tecnologia, mercado, capital e gestão. E o foco nessa fase 2 aí é na viabilidade e no desenvolvimento do empreendimento. Então, eu tenho que escrever, aí sim, tu vai ter mais campos nesse sistema, tá? Tu não vai mandar um projeto em PDF, não, tu vai escrever ele dentro do sistema, vai ter as caixinhas, tá? Nessa fase 1, esqueci de dizer para vocês, ainda existe um espaço onde as pessoas podem gravar um vídeo, né, fazer um pitch ali de 3 minutos no máximo, explicando, mostrando o produto, falando, apresentando a empresa, enfim, ela tem um espaço para estar colocando ou uma apresentação de PowerPoint ou fotos do produto que ela pretende desenvolver, do protótipo que ela tem, ou um videozinho ali, podendo explicar melhor a sua ideia, vender melhor a sua ideia. Né? E na fase 3, então, o projeto de fomento, ali é onde está, então, esse cronograma físico-financeiro, né, que é onde entra, então, as etapas, né, a execução das etapas e o orçamento, tá, a aplicação dos recursos por meio do orçamento, né. Obviamente que essas duas, fase 2 e fase 3, elas vão acontecer somente para quem passar da fase 1 para a fase 2, né. Atenção ao cronograma, isso é outra coisa importante, tá? Que nem aqui, por exemplo, a submissão é até dia 22, né? Foi prorrogado,
e até às 18 horas. Alguns editais vão até às 23h59, né? Esse aqui até às 18. Essa é outra coisa importante, porque às vezes a gente não olha o horário que vai fechar, né? E a questão ali, né? Quando é que está sendo divulgado o resultado preliminar? Qual é o prazo que eu tenho para recurso administrativo? São pontos importantes que tu tem que olhar. De repente, tu não concordou com tu ter ficado ali o último depois do que foi aprovado. Entra com recurso. Então, observar esses prazos. Quando é que até qual o período que eu tenho? Passei da fase 1 para a fase 2. Até quando que eu tenho para submeter a fase 2? Porque tem muita gente que passa e perde o prazo de submissão da outra etapa. Então, isso já aconteceu também na fase 1, tá? Na primeira edição, tá? E a mesma coisa para tudo, né? Divulgação final. E aí, divulgou o final, eu tenho até 60 dias para constituir a empresa, para encaminhar a documentação, para tudo. Aí sim entra o SIGFAPERGS aqui. Isso eu também tenho que estar atento. Se vocês não olharem no cronograma, vocês não vão estar atentos, vocês vão achar que é tudo lá dentro do sistema, esse www.programacentelho, né? E aí essa etapa aqui já começa a ser dentro do SIGFAPERGS, para aqueles que foram contratados, tá? Eu vou passar mais rapidinho, tá, gente? As características de uma ideia de sucesso. Então, aqui é mais ou menos fazendo tudo que eu comentei já lá, fazendo um passo a passo com vocês, tá? Primeiro ponto, lê atentamente o edital. Isso é uma característica de vocês terem tanto uma ideia como um projeto, uma proposta de sucesso, tá? Atendo, se perguntarem, né? Eu atendo aos critérios do edital. Quem é que pode participar? A minha equipe está apta, porque a equipe também tem requisitos a cumprir, né? Porque uma coisinha fora ali pode te desclassificar. A minha ideia, ela é inovadora, ou no caso, né, se for um outro edital, aquilo que eu estou me propondo a desenvolver, ele está atendendo ao objetivo, é esse resultado que eles querem lá no final, né? Atende ao objetivo, está dentro das temáticas, dos setores, da solução que vai atender a uma necessidade, tem potencial para se tornar um novo empreendimento. Então, no caso aqui do Centelho, eu tenho que me perguntar tudo isso, tá? O que está sendo avaliado em cada fase? Me ater a isso, porque eu me estando atento a isso, quando eu estiver lá escrevendo, eu vou estar conectado. Aqui o avaliador, ele vai estar atento ao orçamento, aqui ele vai estar atento à equipe. O que exige da equipe? No mínimo 5, ou no máximo, agora eu não lembro se é mínimo ou máximo, 5 pessoas, multidisciplinar. Então, eu tenho todo mundo da área da administração, por exemplo. Aí os caras vão questionar, porque vocês recebem o feedback dos avaliadores, tá? Então, assim, esse é outro ponto importante também. De repente, por que eu vou concorrer nesse edital? Tu também tem um feedback. Alguém vai estar dizendo para ti, isso aqui é maravilhoso, ou vai estar dizendo, não, isso aqui, joga fora, ou faz assim, assado, ou vai estar te dando dicas. Olha, tua equipe aí, com 5 administradores, só vai fazer gestão, e tu não vai desenvolver ideia, eles vão te responder isso no feedback. E a tua nota vai lá embaixo, tá? Assista às capacitações que neste caso, deste programa, existem, tá? Elas são fundamentais, além de te dar todo um aprendizado aí para outras questões, né? Providenciar com antecedência documento regulatório, tá? Se vocês precisam, de repente, de alguma autorização, de alguma permissões de caráter ético, legal, alvará, licenciamento, já ir se antecipando para isso, né? Não vai esperar lá aqueles 60, tem 60 dias para abrir a empresa, para ver tudo isso, mas vocês sabem que os órgãos públicos são morosos, né? Então, se atente para a contrapartida, já vai, né, reservando, não tenho ainda, não abri a empresa ainda, só vou abrir lá, mas então já vai fazendo a reserva ali, né? Já estou na fase 2, já passei para 3, então vai, né? Se ater realmente aos itens que são financiáveis, tentar enquadrar eles ali e esquecer, ele não pode isso, não colocar dentro da tua proposta. Porque às vezes ela não é nem negada ali pelo avaliador, mas ela a pontuação acaba sendo mínima, né? E aqui, de novo, eu vou falar aqui brevemente, tá? Porque acho que a gente está ali no tempo, né? Os pontos importantes, tá? Isso para as 3 fases, ou para qualquer edital que vocês forem concorrer. Sejam objetivos, sejam claros, não deixem de responder o que está sendo perguntado. No caso aqui, tá? No caso de um outro edital, vocês também vão ter, né? Lá, por exemplo, o PQG, ele faz uma relação, né? Título, metodologia, não sei o quê, parará, qual é o objetivo, qual é isso, qual é isso. O que está sendo perguntado? Quais os resultados, os impactos?
Aqui no caso, Centelha, pergunta, qual é o estágio que se encontra, qual é a tecnologia, o que a sua ideia inovadora irá solucionar, tem público, qual é esse público, o que ele se difere do que já existe hoje no mercado, tentar, né, responder aquilo que está sendo perguntado e ficar conectado. Nesta fase 1, o que está sendo avaliado? Mercado, relevância, tamanho, abrangência, quais são as tendências desse mercado? Potencial inovador. Qual é o produto que eu estou propondo e qual é a tecnologia que está envolvida por trás disso? Porque as pessoas vão avaliar, essa tecnologia aqui, mas isso aí já foi, já tem coisa lá na frente, já está ultrapassado. De repente, tu nem sabe, né? Vai ter um feedback disso daí. Capacidade técnica e gerencial da equipe, tá? Fase 2, mesma coisa, né? Só que ela tem um outro foco, mas ficar atento para isso. E aí, o que está sendo avaliado? Lá dentro do potencial inovador. Qual é o valor desse produto? Qual é o grau de inovação que ele está apresentando? Qual é o nível de domínio das tecnologias aqui que eu estou apresentando aqui, né? Com essa equipe que eu tenho. Mercado, de novo, está aparecendo. Fator de risco. Quais são os investimentos necessários? Será que esses 66.680 é suficiente? Né? Se não for, tu está propondo ali, dizendo, não, eu preciso um pouco mais, mas ou eu vou entrar com a própria empresa, ou eu vou buscar outros investidores, tu vai estar sinalizando para quem for avaliar, né? O fator de risco técnica e gerencial, então técnica multidisciplinar, né? Eu tenho que ter alguém que é envolvido na área da engenharia, digamos assim, né? Na área de TI, sei lá, e alguém também na área de gestão, que vai fazer a propaganda, o marketing, cuidar do caixa, do ponto a pagar, receber e tudo mais, montar um modelo de negócios, tá? Então, são fatores que também são pontuados como risco para vocês, tá? Então, aí a nota sobe ou desce. E na terceira fase, mesma coisa, tá? Detalhar de forma clara e objetiva e ir lá, abre o edital e olha o que ele está avaliando. E aí vocês vão, bom, eu tenho que atender o que está sendo pedido aqui, tá? Motivos, então, para ter a ideia reprovada ou desclassificada. Na fase 1, não ter na equipe membros com vínculo ao programa Centelha. Então, assim, eu tenho lá na equipe, mas eu não cadastrei ele, né? Não descrever o diferencial da tecnologia. Qual é o alto valor agregado a ser de difícil cópia. Vocês não descreverem isso para o avaliador, ele acaba, né? Eu li, entendi, mas não consegui entender o como que isso vai sair do papel e vai se transformar nesse produto ou nesse processo, né? Que não consegui enxergar o diferencial dessa tecnologia em relação ao que já existe. Não apresentar a concorrência. Né? Não, eu nem sei se eu tenho concorrente, não é necessário, né? Tem que não ter formatado ou pensado num modelo de negócio, por mais que esteja no início, no princípio, mas né, vocês têm que falar isso, né? Parcerias, para ter a escalabilidade dessa solução, né? Eu vou montar parcerias, não vou, a intenção, porque cada fase tu pode ir agregando mais informações, né? E não considerar um profissional com experiência em planejamento e gestão no time e também em tecnologia, tá? Então, assim, vai lá no final, vai ter que ter uma empresa, então tem que, obrigatoriamente, ter alguém que vai cuidar da gestão e do planejamento dessa empresa. E, como eu preciso de tecnologias envolvidas, eu preciso também de alguém que conheça, que domine um pouco essa área da tecnologia, né? Na fase 2, além desses quesitos aqui, né, não ter membros da equipe em mais de uma proposta. Isso te desclassifica. Se tu passar da fase 1 com 2 projetos, tá? É um só que vai. Se passou 2 e nesse 2 tem membros na minha proposta e tem na proposta lá de outra pessoa, as 2 propostas são desclassificadas. Então, tem que ter bastante atenção para isso. E a fase 3, ali na contratação, né? Não atentar para os prazos de abrir a empresa, pode acabar te desclassificando, né? Ou se tu já possui a empresa, o enquadramento dela está dentro da microempresa, empresa de pequeno porte, MEI, a data de constituição está dentro daquele período que o edital está exigindo, o CNAE, ele é de acordo com o projeto, né? Atividade fim, o projeto que eu estou desenvolvendo é na área tal, mas o CNAE da empresa é sobre, né, vamos pensar alguma coisa aí de
serviços de limpeza, mas eu quero desenvolver o estudo da lâmpada, não sei, né? Então, tem coerência, né? Não atentar à documentação, né? A documentação, se o projeto for contratado, tem um rol de documentos que tem que encaminhar, é o cartão do CNPJ, né, a abertura da empresa, então tem que mandar aquela documentação normal, como todo o edital, né? Mas às vezes as pessoas deixam passar o prazo e tudo mais, te desclassifica. Não ser sócio de outra empresa que possua o mesmo objetivo do projeto aprovado. Então, eu não posso aí, né, ser sócio de uma outra empresa que tenha o mesmo objetivo. Posso ser sócio, mas de uma outra empresa que não tem nada a ver com o programa, com o projeto e a ideia que eu estou propondo, tá? Observar se a equipe está atendendo aos critérios do edital, né? Porque daí lá no final faz todo esse crivo aí, de repente tu pode ser desclassificado por um detalhe, né? Manter certidões, licença e tudo mais que é exigido, né? Vigentes durante toda a execução, porque normalmente os programas eles fazem os pagamentos em 2 parcelas, né? Então tu apresenta a primeira parcela, ou gastei a primeira parcela para receber a segunda, aí tu também tem que dar, né? Ó, tô em dia com FGTS, com não sei o quê, caso de empresas, né? Tô quase terminando, tá, Daniela? Então, só lembrando, o que precisa providenciar com antecedência? As permissões e exigências legais, os documentos para contratação, né? A forma que eu tenho que enviar isso, se tem que estar assinado, se é assinatura eletrônica, se é pelo correio, agora que, né, estamos todos na pandemia aí, se ater para isso, né? E quais são os anexos do edital que tem que ser enviado, verificar se tem algum anexo, não tem, o Centelha, por exemplo, ele já tem lá o contrato, né, o termo de outorga, então eu já quero ler, já quero saber quais são as obrigações, meus direitos e tudo mais, já vai saber que aquilo lá, em algum momento, tu vai ter que estar assinando, né. Fazer um checklist no final, né, atendo ao objetivo, atendo aos critérios de elegibilidade, tô dentro nos orçamentos, tudo bonitinho, certinho, me ative aí aos critérios de análise e julgamento, né, que o comitê vai olhar, eu olhei e fui escrever minha proposta, assim, que fique claro para eles quando eles forem ler, né, projeto de pesquisa em si, né, os cronogramas lá, todas as etapas, prazos, envio de documento, a divulgação dos resultados, o prazo de contratação, o prazo para recurso, então olhar o cronograma lá do edital. Agora, ele teve prorrogação de prazo, então prorrogou os outros prazos, se ater a isso, né? Quanto às permissões, exigências legais, os documentos e tudo mais, e os anexos a serem enviados, tá? E por fim, então, né, se ater também a essa questão, ok, eu passei por tudo isso, mas assim, agora que vai começar, de fato, eu tive meu projeto aprovado, né, quais são as minhas obrigações durante a execução, o acompanhamento, na prestação de contas, relatório técnico, publicações, propriedade intelectual, resultados e impactos, né? Porque que nem o programa Centelha, primeira edição, a gente está tendo aí uns resultados muito, muito, muito bacanas, vão ter, assim, impacto, vão ter, né? A gente vai depois divulgar tudo, né? Mas está sendo bem legal. Mas eles tiveram, durante toda a execução, acompanhamento de consultoria, prestaram contas, assim, né, corriqueiramente, relatório técnico, então, assim, e é interessante fazer isso, porque tu chega lá no final e tu vê que tu atendeu o objetivo daquele edital, olha, eu estou entregando aquilo ao que eu me propus e ao que vocês estavam buscando como investidores, né. Os critérios de seleção e as obrigações dos bolsistas, né, no caso aqui a gente tem, e não só aqui, mas todos os editais, eles têm as regras das bolsas separado, né, do edital, lá no edital vai estar oferta bolsa X, Y, Z, e o regramento é esse, então é mais um monte de folha para vocês lerem, né, mas enfim, se ater aquilo ali para não chegar lá em algum momento dar algum problema e, né, daqui a pouco tu não poder contratar o bolsista, tu ter que, né, ter alguma situação assim. Então, a ideia aqui é que por meio da leitura do edital, e a gente bate muito isso, né, vocês não tenham dúvida nenhuma em relação aos critérios de elegibilidade, de avaliação, aos documentos que vocês devem entregar, a forma com que vocês têm que estar encaminhando tudo isso, os prazos que vocês têm, além desses passos seguintes ali que eu comentei aqui, né, das obrigações, e depois, né, a divulgação, e muitas vezes a gente chama o pessoal para vir fazer alguma apresentação em outras fundações aí, né,
Mas, enfim, gente, acho que eu passei um pouquinho do prazo, né? Mas era isso. Agradeço aí a oportunidade, espero ter contribuído com vocês, tá? E se tiverem perguntas, e se há tempo, né? Aqui está meu contato também. Agradeço imensamente. E aqui eu vou, do programa Centelha, então, as redes sociais, né? Aí que podem acessar, e daí fica sabendo do programa tanto em nível Rio Grande do Sul como em nível Brasil. Era isso, então. Obrigada. Marilene, nós que agradecemos imensamente a tua participação. Foi uma fala bem esclarecedora, né? Porque tu falaste exatamente nos passos que devem ser seguidos na leitura de um edital. Porque muitas vezes a gente vai ler um edital e a gente não sabe, pode, não pode, o que a gente deve seguir, né? Exatamente como tu falaste, então, na tua apresentação. E, como eu falei, bastante esclarecedora. Alguma pergunta? Fica o convite, então, pessoal, para quem quiser participar desse edital, para quem tem interesse, né, nessa linha aí, porque são várias áreas envolvidas, e certamente vocês, como profissionais de saúde, também terão ideias que poderão ir de encontro a esse edital. Muito obrigada, Marilene, mais uma vez. Eu que agradeço a todos vocês aí. E realmente, como tu disseste, a área da saúde é um potencial aí em ideias para estar sendo submetido, né? É uma área bem rica e sempre a gente recebe bastante propostas em todos os editais da FAPERGS, né? Exatamente. E mais uma vez eu agradeço aí, tá? Obrigada, Daniela. Ok. Até mais, nós que agradecemos. Outro. Tchau. Tchau.